descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Oh, Autor da minha fé. Oh, oh, oh.
Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a todos nós. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade, por esse momento tão especial e na vida do nosso irmão, da sua casa. Agradecer o conselho e o porta-voz foi o Hauler. E então, confiando a mim, e trazendo essa responsabilidade sobre os meus ombros, de poder falar hoje, e ser o mensageiro, ser porta-voz, ser boca de Deus, e principalmente para falar algo a respeito, e é a respeito mesmo do Honório. Eu estava hoje fazendo as contas, nós já nos conhecemos há quase 40 anos, para você ter uma ideia, para não revelar a idade que o Honório está fazendo. E assim, isso é uma tática muito boa, E aí eu estou, mas a Cristina está assim lá em casa. João, mas... Falei, bem, somando que eu tenho 37 anos e meio de casado, nós ficamos 1 ano e 8 meses de namoro e noivado, e o Honório deve estar fazendo... A Cristina, não, mas ele é mais novo do que eu, Bom, aparenta ser. Reverendo João? Aparenta ser, Então assim, Honório, você não joga a água que você toma banho fora, porque você está cada vez mais novo, Isso é verdade, Jaqueline? Então, olha, é muito bom isso que a igreja faz, e principalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil tem isso. Deve continuar honrando os seus líderes, honrando os seus pastores, aqueles que velam, que zelam, então, pela alma, pelas suas almas, pela vida da igreja. Mas hoje eu não vou falar do pastor, a minha intenção não é esta. E ministério pastoral é outra coisa, é outro dia em dezembro, por aí, ou setembro, ou outra oportunidade. Então a gente precisa distinguir, separar bem. Hoje é aniversário do Honório, o Honório indivíduo, o Honório ser humano, o Honório pai, o Honório filho, o Honório esposo, o Honório tio, e por aí vai, tio, que maravilha, vi ali. Então a gente precisa de distinguir isso, separar isso muito bem. Eu sei que se confunde. Com o tempo as pessoas vão olhando para nós, não conseguem tirar essa coisa de pastor, essa bênção. Mas hoje é o Honório. Honório, eu quero te dizer que falar sobre você, a respeito de você, é fácil, mas também é muito difícil. É fácil porque a pessoa que você é, e a gente já convive, eu não sou nem um pouco suspeita disso. A gente que tem esse relacionamento esses anos todos. Mas ao mesmo tempo é difícil porque sempre vai ficar aquém. Nunca vai chegar dentro daquilo, do nível, da realidade daquilo que você é. Eu digo que é fácil porque a gente tem essa história, essa igreja, mas você na nossa casa, a sua pessoa na nossa casa. E aí, sempre quando se chama um pastor, eles ficam assim, você já ficou assim, o que é que eu vou falar lá? Então, a hora que o Raul me falou, eu falei, meu Deus, nós temos um grupo de comunhão que a gente lidera hoje. Eu falei, não, eu dou um jeito, sim, para mim um privilégio, para mim uma honra. E a partir daquela hora eu não tive sossego, gente. Não tive sossego. Quero deixar isso bem claro para vocês, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, para falar de um servo de Deus, a gente tem que ir para a palavra. Não tem como falar de um servo de Deus se não for à luz da palavra de Deus. Porque senão é massagear ego. E o Honório não gosta disso. O Honório não se sente bem com essa coisa de ficar veludando, amaciando, está entendendo? Massageando o ego. Isso não é bom para nós. Então, hoje, a ideia aqui, Honório, igreja, povo de Deus, e você que, quem sabe, esteja nos ouvindo em outro lugar, deixa eu te dizer, hoje é a luz da palavra de Deus. Honório, eu pensei num salmo. Você se enquadra, você se encaixa muito bem dentro desse salmo.
E é interessante que esses salmos, sem cometer nenhuma heresia, esse salmo também tem muito a ver com a sua vida. Eu gosto muito dos salmos, porque você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 128, e você vai dizer, mas esse salmo é salmo que se retrata, se fala, direciona, e é extremamente específico para a família. Não só a família, mas aí, quando você for ler o livro dos Salmos, no versículo 1, de imediato você já vai encontrar isso dizendo, olha, bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado aquele, não especifica, mas diz assim, aquele. E eu gostaria de dizer que aquele, é esse que nós vamos falar hoje nessa noite. É o Honório. Diz assim a palavra, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é, abençoado o homem que teme ao Senhor. Honório, que o Senhor te abençoe de Sião, daqui todos os dias da tua vida, para que você, meu querido, veja a prosperidade da sua cidade, do seu povo, e diz aí, e vivas para ver os filhos dos teus filhos, e que haja paz sobre Israel, sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade. Honório, quando a gente olha para o livro dos Salmos, a gente vê a beleza. Queridos, a composição dos Salmos é tremenda. Quando você olha, você vê a sensibilidade, a perfeição do que vem a ser a revelação de Deus. Quando esses homens inspirados, não é que a gente vê homens que tiveram uma comunhão, um relacionamento profundo, gostoso com Deus, vem a revelação de Deus, essa revelação genuína, perfeita, e aí toca no mais profundo do ser dessas pessoas e elas começam a falar, começam a registrar, começam então a interpretar, e vou te dizer com muita verdade, com muita perfeição, começa a retratar aquilo que Deus estava revelando ao coração deles. Deixa Deus falar ao seu coração nessa noite, querido, porque os Salmos falam não só de Deus, mas os Salmos falam daqueles que pertencem a Deus. E é interessante, quando nós estudamos o livro dos Salmos, a gente entende que o Salmo é o desnudar, é trazer de dentro para fora, é fazer com que haja uma aparência, uma transparência da vida do indivíduo, do ser humano. E aí a gente vê que é uma poesia, mas são poesias bem elaboradas. Se você olhar todos os salmos, 150 salmos, você vai notar isto. A beleza, a perfeição. E aí você vai ver que esses cânticos, esses poemas, essas poesias, a gente vê assim que é de uma mente totalmente encharcada, dominada, tomada por Deus, querido. Pode escrever. O homem pode fazer poemas, pode fazer poesias, pode escrever o que for. Mas, querido, como os salmos, como a palavra de Deus, a única coisa ungida é a palavra de Deus. E aí, Honório, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Eu fiquei pensando, Deus, qual é o grande desafio nos dias de hoje? Sabe qual é o grande desafio nos dias de hoje, Quênia? É a gente achar modelo, referência, você achar alguém de caráter, você achar alguém que tem uma boa índole, você então encontrar alguém que você possa confiar, você encontrar alguém que permanece, você encontrar alguém que não é aquela pessoa que fala que é, mas nas suas atitudes ele demonstra que não é aquilo que ele está dizendo. Queridos, é a grande crise hoje. Por isso que eu disse que eu me sinto confortável em falar
sobre esse salmo e trazer o Honório para dentro desse salmo. O Senhor Deus vai permitir. Não é nenhum desvaneio da minha parte, mas deixa eu te dizer, a grande crise hoje é achar gente de caráter, é achar gente que é realmente uma personalidade, é achar alguém que tem uma índole. Ô amado, preste atenção aqui. E aí, a Bíblia fala que bem-aventurado, se você sabe o que é bem-aventurado na Bíblia, na palavra, dá a ideia de um homem realizado, dá a ideia de um homem que tudo, que a gente olha para ele, de um homem completo. Bem-aventurado na palavra, a origem mesmo é esta. Aí você olha para a vida de um servo de Deus como o Honório, que eu conheço há quase 40 anos. Tem caráter. Mas, querido, não é apenas falar a respeito do Honório nessa linha de pensamento. Queridos, que isso sirva para todos nós. Mas é você pensar como é que a gente pode ver o perfil, como é que isso sinaliza, como é que eu sei quem é quem. E aí a gente olha, à luz da palavra de Deus, a gente distingue, a gente vê essas características bem visíveis, notórias, sem nenhum esforço, sem não cometer nenhuma agressão, nenhum constrangimento. A gente percebe isso, sabe como? Olhando como essa pessoa trata o sagrado. Olhando qual é a maneira que ele trata o sagrado, que é Deus. Querido, aí a gente olha para uma vida assim, a gente fica pensando como referência, como modelo. Olha aqui, você quer conhecer alguém? À luz da palavra de Deus, veja como ele trata as coisas de Deus. Qual é o relacionamento que ele tem com Deus? Qual é o nível desse relacionamento que ele tem com Deus? Como é que é a vida devocional, diária, contínua, quase 40 anos? Não sei a idade do Honório. Pouca eu sei que já não é. Mas, e aí a gente olha, e a gente percebe que esse desafio, a gente ainda encontra, Honório. Honório, a gente encontra gente como você, meu amado. A gente encontra gente que tem temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Mas eu estava pensando e lendo, buscando alguma coisa, o que significa ter temor de Deus. É saber quem é Deus. É saber quem é Deus. Querido, minha querida, e hoje se brinca muito com as coisas de Deus, de uma forma, trata Deus de uma forma leviana, irresponsável. Mas quando a gente olha para a palavra, diz assim, temer a Deus, é saber o quanto Deus é santo, é saber o quanto Deus é bom, é saber o quanto Deus é justo, é saber o quanto Deus é perfeito. Quanto mais eu aproximo do sagrado, mais eu me vejo, mais então eu vejo a glória de Deus e vejo a minha necessidade e a minha carência, a minha urgência de aproximar de Deus, de temer a Deus, de andar com Deus. Bem-aventurado, realizado, completo, querido. O homem que anda, que teme ao Senhor. Dessa forma, como está sendo dito aqui, de uma forma muito simples, mas com um coração que está pegando fogo. É assim. É assim que se vê. É assim que se distingue. É assim, meu querido, o homem que teme ao Senhor. E aí a gente olha como é isto, como é que é a vida devocional dele. Qual é o nível de relacionamento, de comunhão que ele tem com Deus. A segunda coisa que a gente pode perceber, essas características visíveis, notórias, que não vem de forma alguma, cor aqui para mim, que não vem criar nenhuma crise, que não vem confundir a gente, querido.
Querido, muitas vezes nós estamos sendo dilubriados, confundidos, até manipulados, conduzidos por gente que não é dessa estirpe, à luz da palavra de Deus. Mas eu me sinto confortável porque o homem que tem uma comunhão, uma devoção séria, que ama a Deus, que reconhece Deus, que Ele é santo, esse homem diz aqui, olha para o trabalho dele. Como é que é a vida dele no trabalho? Gente, esse homem é um homem abençoado no seu trabalho. Querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração, porque tem muita gente hoje que não é próspera. Eu não estou dizendo de finanças, nem de uma teologia da prosperidade. Às vezes a prosperidade não tem uma teologia, não tem uma boa teologia. Eu estou dizendo aqui que esse homem que ama a Deus, que serve a Deus, que teme ao Senhor, tem uma devoção. Olha como é que é a vida dele. Eu não estou dizendo nem de uma vida profissional, mas olha o trabalho dele. Esse homem é feliz. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Onde ele põe as mãos, onde ele toca. Você quer ser próspero, meu amado? Você quer ser um homem feliz, uma mulher feliz, realizada? Oi! Teme ao Senhor, anda com o Senhor, trilha os caminhos de Deus. Querido, de uma forma muito natural e espontânea. Sabe o que vai acontecer? Você será próspero no seu trabalho. Apesar das lutas, das dificuldades, dos reveses, como diz o reverendo João de Oliveira Souza, nosso pai espiritual, das intempéries da vida. Amém, reverendo? E aí, diz a palavra, que esse homem, ele é um homem abençoado no seu trabalho. Olha aqui para mim, não fica devendo nada para ninguém. Não estou dizendo finanças, não fica devendo nada para ninguém no que se diz a qualidade. Não fica devendo nada para ninguém no que se diz a perfeição. Não fica devendo nada para ninguém na prestação de serviço dele. Meu amado, eu tenho que terminar, né? Agora mesmo, daqui umas 2h30, mais ou menos, a gente termina. A outra coisa é a sua família, Jaqueline. Aí sim. A gente observa, viu, Kênia? Né? Menina abençoada. Zé Mauro, homem de Deus. Homem de Deus, né, Sossego? Vamos lá. Olha aí. Família. Olha aí, eu estava pensando, a sua família é uma família saudável. A sua família é eu sinto e vejo isso, Honório. Olha que Deus permitiu, você construiu, querido. E você está construindo, querido. E você continuará construindo, meu amado. Sabe o que? Uma boa família. Não existe família perfeita. Existem famílias com problemas, com dificuldades, mas nem isso não é o suficiente. Você sabe para quê? Para corromper, para macular, para destruir, para manchar a família. A gente vai percebendo isso, não sei quanto tempo de casado vocês têm, mas aqui tem gente com mais de 40, se brincar tem gente com quase 50 anos de casado. Meu amado, só permanece, só tem uma família que permanece, mas é aquela família que permanece em Deus, é aquela família que está ligada em Deus, é aquela família que ama o Senhor, é aquela família que tem temor do Senhor, aleluia, é aquela família que honra o caráter de Deus, é uma família saudável. Honório, na sua casa,
ela é o reflexo de tudo isso. Oh, ela é o reflexo da sua vida, varão. A sua casa é o espelho. Você é o espelho na sua casa. Aí a gente vê que essa casa tem comunhão. Mesmo que tenha suas diferenças. Mas a Cristina, todo mundo me conhece, sabe quem é a Cristininha, né? Quem convive comigo esses anos todos. Vê, a diferença é notória. Ela é visível. Não tem como. Não tem como a gente ver. Mas olha que coisa gostosa essas diferenças. E é interessante que essas diferenças não nos tornam diferentes e indiferentes. É gostoso saber que essas diferenças, você sabe o que elas não distanciam, elas nos unem. Gente, é um mistério. Meu filho, é um mistério. Aonde no mundo que as diferenças se unem. De gosto. Cada um tem as suas aptidões. Cada um tem a sua natureza, tem a sua cultura, tem o formato, o extrato social, como foi criado dentro da sua casa. E vem. Isso é um mistério, Honório. Honório, homem de Deus. Continua lutando, empenhando, querido, para ser espelho, o espelho que você tem sido, essa serenidade, essa tranquilidade. E, querido, mas isso não vem de você, isso vem de Deus. Amém, igreja? Quem está aqui, diga amém. Ah, bom. Aleluia. Tem uma outra coisa nesse salmo, que aí a gente percebe o homem, esse homem que teme ao Senhor, esse homem que tem uma vida gostosa, prazerosa com Deus, uma relação, uma intimidade com Deus, sem forçar, é muito natural, é gostoso. Ele não precisa de estar bandeirando por aí, ele não precisa estar falando muito. O tempo mostra. Olha aqui, se há uma coisa que mostra é o tempo. Quem é quem? Depois a gente vê o trabalho dele como é. Depois a gente vê a família. E sabe o que o Honório, com certeza, faz? É abençoar a comunidade. Esse trânsito, querido, esse vai, esse vem, diz aí que toda uma terra, toda uma nação, todo povo, toda uma Jerusalém, toda uma Israel, toda uma família inteira, toda uma comunidade, por onde se passa, ele leva a bênção. Amém ou não? Por onde ele vai, ele leva a bênção porque ele é bênção. Ele leva a bênção porque ele é bênção. E ele é bênção porque ele é abençoado por um Deus que abençoa. E é esse Deus que abençoa, querido. Aleluia. Então, Honório, continua sendo, querido, esse homem segundo o coração de Deus. Segundo a palavra. Vale a pena. Vale a pena. Eu me sinto muito honrado, gente. Eu estou feliz de estar aqui. Feliz. Poderia ser outro, mas não poderia ser outro não, tinha que ser o João Tavares, amém ou não? Não existe o outro nessa parada, é o João. Para dizer assim, olha, com muita liberdade, o Honório é um exemplo de vida para todos nós. Com certeza é um exemplo e uma referência dentro da sua casa. É um exemplo para essa comunidade aqui e lá fora. Honório, eu deixo a parte final desse salmo para você, querido. Sabe qual que é? Que você viva muito. Tá bom? Viva bastante. Pode envelhecer por fora, mas não permita você envelhecer por dentro. Seja um homem renovado. Sempre no Senhor. Quando você tiver a idade daquele que está sentado lá atrás, continuará dando frutos. Aquele que está lá atrás é seu pai. Amém.
Seja esse homem. Continua sendo, em nome de Jesus. Podemos orar? Eu penso que foi de tabela. O Honório foi usado para atingir você. Para tocar no seu coração. Para você fazer uma reflexão das mais gostosas aqui. Como é que tem sido a minha vida com Deus? Eu estou bem próximo? Estou face a face? Cara a cara? Olho no olho de Deus? Ou não? Como é que tem sido a sua vida no seu trabalho? Como é que é a sua vida? Você é referência? Você é modelo? Você é uma testemunha viva naquele lugar? Você é feliz com aquilo que você faz? Escuta, olha para mim aqui. A sua família. Conheço algumas colunas aqui dentro, viu, querido? Igual eu falei um dia de manhã aqui. Eu conheço e permanece. Como é que é a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que está seu relacionamento? Você é um abençoador? Hã? Você é boca de Deus lá? A sua mulher fica tranquila? Com o marido que tem? Hein? E aí, você fica tranquilo com a esposa que tem? E seus filhos? E seus filhos? Estão à roda ali na mesa? O Honório sabe, né, Honório? Eu sou apaixonado pela minha família. E o pessoal sabe disso. Gente, olha, a minha pensão, a pensão da Dona Maria, que é da Cristina, aumentou. Está chegando mais uma nora. E assim vai. Mas olha, é muito bom ver os meus filhos. É muito bom ter os meus filhos, nora e genro, aqui ó, bem pertinho. Eu não estou dizendo só fisicamente. Eu estou dizendo lá dentro. Lá no peito. Lá no coração. A minha norinha mais nova que está chegando agora, e ela vem, ela qual é o tamanho dela aqui, ó, tudo baixinho lá em casa, tamanho da Cristina assim. Aí eu venho, aperto ela, falo, eu não vou chamá-la de nora, eu falo, minha filha, eu quero te dizer que eu te amo, como eu amo meus filhos e meus netos. Oi? Invista na sua família. Você me permite, Honório, usar esse momento, querido? Invista na sua família. Não tem bem maior do que isso, não. Isso está lá dentro do coração de Deus. Se você olhar para o coração de Deus, agora, sabe o que você vai enxergar lá? Você e a sua casa. Está lá dentro. Sabe qual é que é o formato do coração de Deus? É o formato da sua família. Você quer uma outra coisa? Seja uma pessoa que abençoa a comunidade. Aonde você está? O tempo que nós convivemos aqui, a nossa família, Reverendo João, Dona Olga e família, nós fomos abençoados. Houve um investimento nas nossas vidas. Dona Luzia e Dona Meriquinha. Houve um investimento. Vem cá, João Tavares. Me abençoou. Obrigado, Honório, por esse privilégio. Honra. Meus irmãos, eu não iria falar, porque normalmente essas homenagens se estendem. Eu sei que os irmãos têm que voltar para casa hoje ainda, fica ficando tarde, mas desde de ontem eu tenho sido muito abençoado por Deus, recebendo esse amor, esse carinho dos irmãos. Ontem a SAF fez uma festa muito bonita aqui, muito gostosa, e foi muito emocionante. Hoje, novamente, a igreja, muito, muito bom. Ontem, saindo da festa aqui, que a SAF promoveu, a gente estava conversando com a Dona Olga, e ela, mais uma vez, sabiamente disse assim, vocês pastores precisam disso.
E eu disse para ela assim, só tem toda razão. Porque parece que a gente é muito forte, né, João? Mas não é não. Né? Às vezes o pastor dá a ideia de super-homem, ter superpoderes, mas não é não. A gente, como homem, precisa dessas manifestações e, dessa forma, vocês me abençoam, me encorajam muito. Eu me sinto muito honrado em ser pastor dessa igreja. Eu sempre tenho dito nas minhas palestras, principalmente quando eu falo sobre relacionamento, que homenagem é uma coisa que a gente tem que fazer em vida. E a gente, infelizmente, como pastor, às vezes participa muito desses ofícios fúnebres, momentos tão duros para as famílias, e aí a gente fica longamente falando daquela pessoa, e eu me pergunto, será que falaram isso antes da pessoa morrer? E eu não poderia perder a oportunidade de, primeiramente, dizer para vocês que quando eu penso na minha história, eu olho para trás, eu me sinto uma pessoa muitíssimo privilegiada. Muitíssimo privilegiado, por causa de algumas coisas que durante toda a minha vida aconteceram. E é óbvio que isso me torna muito mais responsável, porque todo privilégio traz consigo muita responsabilidade. Mas eu queria fazer aqui uma homenagem a duas pessoas, a dois casais, que fazem parte da minha história, cada um à sua maneira, ao seu modo. Mas eu quero dizer para vocês que essas pessoas tiveram muita influência na minha vida até aqui. E para fazer essa homenagem, para falar disso, e eu estou falando devagar, que eu estou segurando as emoções aqui, eu vou me reportar um episódio que aconteceu com a minha vida, mais ou menos no ano de 91. Eu comecei o meu ministério no ano de 1990, em janeiro de 90. 13 de janeiro de 90. E eu comecei pastoreando junto com um homem muito respeitado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Era, então, presidente da Igreja Nacional, um homem de muita capacidade, muito respeito. E eu comecei o meu ministério ali como pastor auxiliar dele. E fiz o meu primeiro ano lá como pastor auxiliar, ajudando, em São Paulo. Mas, infelizmente, como todo homem, independente do cargo que ocupa, esse homem, ele não correspondeu na sua conduta moral àquilo que a igreja espera de um pastor. E, por causa disso, nós vivemos um dos maiores conflitos que a Igreja Presbiteriana do Brasil já teve. Quando ela teve que afastar da sua função o presidente do Supremo Concílio, que era o presidente da Igreja Nacional, por causa de uma conduta moral repreensível. E eu estava ali começando meu ministério, vivenciando essa situação, que teve o seu foco maior, o seu conflito maior na igreja local. E aquele pastor deixou a igreja, e então eu tive que assumir aquela igreja, uma grande igreja em São Paulo, e uma das igrejas mais tradicionais, mais respeitadas em São Paulo até hoje, a Igreja Presbiteriana da Penha. E eu tive que assumir aquela igreja muito novo. E no meio de um conflito muito grande, um conflito nacional. E eu olhei muitas vezes, olhava para mim mesmo, olhava para a minha situação, olhava para o contexto, para o problema e pensava assim, Deus, eu não tenho condição de assumir uma igreja como essa. É muita responsabilidade para mim. E, ao mesmo tempo, alguma coisa me dizia que eu deveria enfrentar. E eu aprendi desde criança, com o meu pai e a minha mãe, a nunca fugir dos desafios. E
naquele momento, eu tomei a decisão de permanecer naquela igreja e ajudar aquela igreja naquela crise sem precedentes. E durante todo o meu ministério ali, o tempo que eu fiquei ali, logo no começo, um presbítero, um ancião da igreja, fundador de igreja, um homem muito respeitado, acompanhou muito meu ministério e todos os domingos ele se aproximava de mim, me encorajava, orava comigo. E numa desses eventos lá, numa dessas situações, os meus pais foram me visitar lá, em São Paulo. Passaram o final de semana lá. E aquele presbítero, então, recebeu meus pais na porta da igreja, conversou com eles um tempo, e algumas vezes durante aquele final de semana, nos cultos, após os cultos. E quando terminou o culto no domingo à noite, aquele presbítero mais uma vez veio me abraçar e disse assim: meu filho, hoje eu entendi por que você é a pessoa que você é. Por que você fez o que você fez? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você não deixou a nossa igreja na mão, mas ficou com a gente nos momentos mais difíceis? Hoje eu entendi. Hoje eu descobri o seu segredo. E eu olhei para ele e disse assim: mas presbítero Alfeu, do que o senhor está falando? Eu falei assim: eu conheci seus pais. E o segredo do seu ministério, da sua firmeza, está lá nos seus pais. A educação que você teve. E a gente novo, às vezes não tem noção, muita noção, do que representa a formação da gente. Mas aos poucos a minha ficha foi caindo. E os desafios vieram vindo no ministério, ali em São Paulo mesmo. E Deus me deu a graça de resistir e sustentar a igreja naquele momento tão difícil. A igreja permaneceu de pé, hoje é uma igreja, continua uma igreja muito dinâmica. E sair da igreja, como a igreja, deixar uma igreja chorando, porque queria que eu continuasse depois de tudo que aconteceu. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais, pela educação que eu tive. E se alguma coisa eu fiz até hoje, João, e você sabe muito bem, a gente caminha junto, como você disse, há 40 anos, e caminha junto mesmo, né? Se alguma coisa foi feita, eu devo muito aos meus pais. E eu agradeço muito a Deus quando eu vejo os pais educando seus filhos hoje, porque quando eu queria ficar dormindo em casa e não vir na escola dominical, meu pai nunca deixou. Porque lá em casa meus pais nunca aceitaram a gente responder os mais velhos. Isso era princípios básicos. Respeitar as pessoas, respeitar principalmente os mais velhos, mesmo quando os mais velhos estivessem errados. Boca fechada, ele é mais velho. Princípios de honestidade e de moral. Eu aprendi foi com ele, com meu pai, com minha mãe. A nunca colocar a mão naquilo que não é meu, mesmo que fosse uma coisa tão simples e tão pequena. A amar a Deus e a temer a Deus, como o pastor João Tavares disse aqui. Isso não é coisa que cai do céu, a gente aprende. E a gente precisa de modelo para aprender essas coisas. Depois que eu passei aquele sufoco com a igreja, eu tinha comigo uma palavra que eu sempre repetia nas reuniões do conselho da igreja. Porque a gente teve que tomar muitas decisões difíceis. E quando os presbíteros olhavam para mim, pedindo uma decisão minha, eu tinha só uma resposta para eles: nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. E várias vezes nós estivemos em situações tão difíceis. Para vocês terem uma ideia, todos os presbíteros da igreja e muitos pastores foram levados à justiça comum, uma confusão sem tamanho. Mas todas as vezes nas reuniões mais conflituosas e tensas,
Eu só tinha essa resposta. Nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, custe o que custar. E eu tinha no meu conselho um coronel da Polícia Militar, um homem muito forte, para ocupar um cargo como esse, né, da Polícia Militar de São Paulo. E ele, depois, se despedindo de mim, ele disse: pastor, eu nunca vou esquecer daquilo que o senhor me ensinou no conselho. Eu devo fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. E eu tenho que obedecer. Ele falou assim: foi dessa maneira que o senhor segurou esse conselho e essa igreja. E se você me perguntar de onde veio isso, primeiro veio de Deus, e segundo veio da minha casa. Coragem de fazer aquilo que Deus disse que tem que fazer, custe o que custar. Obedecer a Deus. Preciso ter coragem. Os meus amigos mais chegados, inclusive o João faz parte desse grupo, crescemos juntos, frequentavam muito a nossa casa aqui em Uberlândia. Sempre frequentaram. E todos eles, poderia citar nomes aqui para vocês, como o pastor Ricardo, o presbítero Neuber, o pastor Lúcio, todos eles diziam para a gente assim: eu quero criar os meus filhos igual o seu pai criou vocês. Todos eles. Então eu quero homenagear essa noite os meus pais. Eu quero transferir esses elogios, né, João? Se algum eu sou merecedor deles, desde ontem, ouvindo, eu quero transferir aos meus pais. E quero transferir também ao pastor da minha infância e da minha juventude, que fez a minha profissão de fé, fez o meu batismo, e que me enviou para o seminário, e que me casou, e que me enviou para o seminário, que é esse casal que está aqui do meu lado. Mais de 25 anos como meu pastor. E em muitas situações, como pastor novo, eu pensava comigo: o que eu tenho que fazer agora? E aí, de quem que eu lembrava? Eu lembrava do pastor João. Não, eu vou fazer igual ele fez. Então, eu devo muito a esse casal também, na minha formação espiritual. Foram fazer certa vez uma igreja, resolveu, reverendo João, trocar o pastor estava lá há muito tempo. Eles acharam que o pastor já estava velhinho, cansado. E algumas pessoas até da igreja já reclamavam do pastor. Aí a igreja resolveu trocar o pastor. E trouxeram um pastor novinho, dinâmico, forte, comunicativo, muito bom de relacionamento. E aquele pastor logo conquistou a igreja. Mas eles conservaram aquele pastor idoso na igreja. Até porque eles não sabiam muito bem o que fazer com ele. E conservaram ele na igreja. E ele acompanhou a vida da igreja durante um tempo. E um dia foram fazer uma homenagem àquele pastor novo. E aquele pastor novo começou a falar das conquistas dele na igreja em tão pouco tempo. E fez ali uma descrição das conquistas dele, um autoelogio. E as pessoas ficaram de pé, aplaudiram aquele pastor novo, muita gente abraçou o pastor. E aquele pastor idoso, mais idoso, ali assistindo tudo aquilo, viu tudo aquilo assim, e olhou, um casal olhou para o pastor olhou para o casal, e aquele casal falou assim: e aí, pastor, o que o senhor acha de tudo isso? Aí aquele pastor idoso virou para eles e falou assim: o burrinho também pensou que a homenagem era para ele. O burrinho que carregou Jesus também pensou que a homenagem era para ele. Eu nunca me esqueço dessa história. Então, se nós chegamos até aqui, como igreja, e essa igreja tem uma história fantástica, enquanto nós estávamos baixo do pastoreio do reverendo João, em 2 anos foram 12 pastores, todos eles ativos, 12, em 2 anos, e 12 esposas de pastores. Foi aqui que eu encontrei a minha cara metade,
que hoje é muito mais do que a metade. Foi no ministério do reverendo João. E quantos outros pastores e missionários também saíram de igrejas. Então, se nós chegamos até aqui e temos uma história bonita, nós devemos muito a esse casal. Muito mesmo. E eu queria, primeiro, homenagear meus pais, e a esses eu devo tanto que a gente não tem nem como mensurar. Agradecer a Deus. Não sei se vocês sabem, o papai não tem problema de falar isso com ele, mas acho que ele não terminou nem o primário. Mas eu nunca vi alguém com a letra tão bonita e fazer conta de matemática tão rápido igual ele. Quando nós estávamos de férias do trabalho, o papai me levava com ele nas viagens. E algumas vezes eu acompanhei ele fazendo negócios. E uma vez me surpreendeu muito que ele ofereceu uma máquina muito cara para um engenheiro de uma empresa, e aquele engenheiro puxou a máquina de calcular e foi fazer as contas. Quando eu vi, o meu pai puxou o papel e a caneta, e meu pai terminou as contas primeiro, bateu a caneta no papel e ficou esperando ele terminar na máquina de somar. Eu nunca esqueço disso. Falei, meu Deus, esse velho é fantástico. Quando nós tivemos uma crise financeira também muito grande, o reverendo João deve lembrar disso, familiar, nós não tínhamos recursos, e a única vaga de trabalho que surgiu foi a zeladoria dessa igreja. E o meu pai assumiu a zeladoria dessa igreja, num momento de muita crise, né, papai e mamãe? Para economizar o aluguel. Quem zelava da igreja tinha a casa de graça. E se você pensa que eu me senti humilhado com isso, a gente ficou observando as atitudes do papai e da mamãe, e aquilo marcou muito a minha vida. Nunca, nunca, nunca se entregue. Nunca se entregue. Isso foi a mensagem que ele me deu. Nunca se entregue. Mesmo no pior momento da sua vida, não se entregue. Lute. E foi assim que nós crescemos, vendo esse baixinho enfrentar de peito aberto os problemas e ser um exemplo para nós. Eu tenho outro irmão que é pastor também. Então, eu queria homenageá-los. Não sei quanto tempo Deus tem de vida para eles, mas eu queria deixar isso registrado, essa homenagem em vida a ele nessa oportunidade. E ao reverendo João de Souza e à dona Olga também, esse casal tão querido, tão precioso para nós. E de vez em quando vocês me veem chamar o reverendo João aqui à frente, fazer uma ceia, pregar no meu lugar, vocês perguntam por quê? Eu diria para você, eu não faço mais do que a minha obrigação em honrar esse homem e essa mulher. Mais do que a minha obrigação. Mas ele agora tem que descansar um pouco, cuidar de outras coisas e ficar na retaguarda aqui abençoando a vida da gente. Muito obrigado mesmo, João Tavares, muito obrigado. O João Tavares e a Cristina, nós temos uma história bonita. Embora o João tenha me deixado na mão algumas vezes, nós estávamos estudando, só para encerrar, viu, Zé Mão? Nós estávamos fazendo o nosso curso de teologia em Campinas, e nós tivemos uma prova muito pesada. Aí terminou a prova, nós fomos espairecer um pouco a cabeça no centro da cidade. E aí nós fomos andando. Teve uma hora que nós nos separamos lá no centro da cidade, ele foi para um lado, eu fui para o outro, bem no centro de Campinas. E aí dois rapazes se aproximaram de mim e começaram a me assaltar. E aí eu falei, gente, como é que eu faço? Eu vou enfrentar esses dois, mas eram dois, um até que dava, mas dois não dava. E eu olhei para os lados procurando o João para me ajudar. E eu avistei ele a mais ou menos 50 metros. Então eu fiz sinal para ele, dizendo, vem aqui me ajudar. E quanto mais sinal eu fazia, mais ele ria. E ele ria. E eu assim, ansioso, venha me ajudar. E ele ria. Esse é um amigo que eu tenho.
Resultado, o cara não conseguiu o assalto porque estudante não tinha dinheiro. Depois eu falei para o João, João, você não viu eu fazendo sinal? Você não viu que o cara está me assaltando? E quanto mais eu falava, mais ele ria. E até hoje ele ri. E assim é a nossa história.